Rostos conhecidos, Dr. Antônio Carlos Barbosa, criminalista excepcional, doutora Maria Fernanda Assunção, prestimosa colaboradora, advogada também, uma doutora que eu vi ano passado lá no nosso ciclo de Direito Militar, lá no CML, a senhora estava lá, né? É um prazer muito grande estar aqui. E também estou muito desconfortável, que depois da doutora Mariana, com o seu banho de conhecimento aqui, vai ser difícil, né? Tirar leite de pedra, mas a gente consegue. Me lembrei também que ela citou um caso aqui do juízo técnico, né? Do abandono de posto. Eu me lembro quando eu era cadete no 2º ano da AMAN. E cadete é um bicho que sempre inventa alguma coisa quando não está ocupado, né? Então eu estava de serviço, estava de plantão, né? Então, éramos em 3, ou melhor, éramos em 4. E era o dia do cinema, na sessão de cinema, lá no cinema acadêmico, né? Então nós combinamos, como sempre acontecia. Quem não quer ver o filme, se sacrifica e fica o tempo do filme para os demais irem. Quando a gente volta para a ala, estava o tenente já. Vocês abandonaram o posto, isso é crime militar. Eu perguntei, tenente, cadê o cara que tinha que estar aqui? Não, ele... Claro que houve justiçamento depois, né? Justiçamento de cadete é uma coisa bem interessante. Mas não sai sangue não, fique tranquilo, né? Bom, brincadeiras à parte, eu tive que voltar no passado, até hoje ficou a marca daquele negócio lá. Nós estamos aqui para falar um pouco, a pedido do doutor Luciano, doutora Alessandra, esqueci seu nome de novo. Lembra daquele dia que eu falei que ia esquecer seu nome, Sheila. Que nós vamos falar um pouco sobre os procedimentos administrativos na área militar. A área militar é repleta de mistérios, né? Quem está do lado de lá, às vezes não nos veem como gente, como pessoa. Mas parece incrível, aqui dentro rola sangue, de acordo de vocês. Parece incrível, mas nós nascemos no mesmo país que vocês. Parece incrível, mas nós somos um ramo da sociedade civil. Não existe ramo da sociedade militar. A sociedade civil somos todos nós. Não existe o ramo militar. Existem os profissionais militares da sociedade civil, que somos todos nós, que estamos regidos em primeiríssima instância pela Constituição Federal. E é com base nisso que eu vou tentar aproximar um pouco, trazer para vocês um pouco das experiências, para que vocês possam entender um pouquinho mais de como funciona para a gente e como vocês podem se aproximar da gente. Eu sou coronel R1, como ela citou. R1 quer dizer que eu sou da reserva, então eu sou advogado. Me formei em 94 e resolvi fazer a prova da ordem no ano que eu fui para a reserva. Apanhei. Que eu sou do tempo da lei de introdução ao Código Civil. Quando caiu lá aquela linha, eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu falei, agora eu vou ter que estudar. Então, eu estou ao lado de vocês, assim como eu estou no lado que eu defendo. Tá? Nós vamos bater esses pequenos tópicos, uma pequena síntese, sumário, em que pese uma conversa não ter sumário, mas nós vamos conversar em cima desse sumário. Falar sobre a formação militar, para vocês entenderem o porquê das coisas, os valores militares, procedimentos administrativos, sindicâncias e FATD, que é o famoso Formulário de Apuração de Transgressões Disciplinares. Hoje o nosso Brasil ele vive uma síncope do contraditório e da ampla defesa. Tudo é contraditório. Até para se botar o filho de castigo hoje, vocês vão ter que vão ter que abrir o espaço para contraditório para ampla defesa, senão ele vai constituir um advogado. Depois eu dou meu cartãozinho, quem precisar, para poder resolver uma questão dentro de casa. E nós temos esse FATD que foi criado pelo então comandante do Exército, general Gleuber Vieira, justamente para deixar no papel algo que sempre aconteceu. Eu sou do tempo, e alguns aqui também, que o contraditório e a ampla defesa na punição disciplinar era a hora do pato. Se a gente antes levava o soldado já chegava com aquela cara de criança que fez o que não deveria ter feito. Muitas vezes saía punido, mas muitas vezes também não saía punido.
Agora, eu comandei um batalhão do Exército. Eu falei para os pais no dia que cada turma de conscrição chegava. Hoje, os seus filhinhos, os seus netinhos, são homens, estão passando por um rito de iniciação. Serão responsabilizados? Sim. Não vai ter o leitinho da vovó, não vai ter a sopinha da mamãe, mas eles vão voltar para casa um pouco melhores. Um pouco, porque a gente não consegue tornar reto aquilo que é torto. Reza a lenda que isso ia mudar se eu apertasse. Foi. E agora? Esta é a imagem do advogado quando ele se vê tendo que entrar no quartel, tendo que adentrar uma zona que ele não conhece, pisar um terreno que não é dele. E no quartel é difícil, mas não tem o despacho auricular. No quartel não dá. Em que pese existir alguns oficiais, alguns comandantes que assim o permitam, outros não têm essa possibilidade. Até porque o nosso dia é de 25 horas, a nossa semana é de 8 dias. Como a gente costuma dizer, até exemplificando, eu estou no Comando Militar do Leste, o Gabinete de Intervenção Federal é lá. Nós trabalhamos de segunda-feira a sexta-feira, aí depois vem sábado-feira, domingo-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e por aí vai. Então, como é que vocês terão acesso a isso? Aqui são apenas questionamentos. Como deve atuar o advogado? A imagem é bem esclarecedora. O Exército pode ser um cachorro desse grande. Mas se vocês olharem, o dente está guardado. Só é usado em caso de necessidade. Mirando para lá fica mais fácil, né? E como deve, entre aspas, atuar o advogado? É como a gente atua o tempo todo, é pisando em ovos. Porque senão a gente acaba tendo aquele prejuízo para o cliente, para aquele que está sofrendo um processo administrativo ou até penal na área das auditorias. O que precisa ser evitado? Isso é questionamento que eu deixo para vocês, na medida que a gente for conversando, depois a gente tem uma construção do pensamento ao final. E o que precisa ser entendido? Essa imagem é bem significativa. O que precisa ser entendido? Foi. Senhores, a formação militar ela tem basicamente 4 vetores. Tá? São as disciplinas táticas e procedimentos operacionais, que é tudo aquilo que se aprende para combate. O militar, ele não é formado para dar flores para ninguém. Ele é formado para o combate, se necessário for. Existe uma forma de atuação que é muito interessante, inclusive. Eu explicava um certo dia para a doutora Alessandra lá na reunião que nós fizemos, para vocês terem uma noção. Quando se está numa operação defensiva, e eu estou numa toca, ou seja, aquele buraco, aquela trincheirinha que cabem 2 homens ali, na frente da toca a gente coloca a terra que sai do buraco que eu cavei, fica na frente para não tomar tiro. Só que se eu levantar a cabeça para dar tiro em alguém, eu vou tomar tiro. Como tem um espaço entre a minha toca e a toca do lado, eu atiro defendendo meu companheiro. E eu tenho a certeza que ele vai me defender. Então é esse o sentimento que a gente carrega. E a gente traz isso para a sociedade como um todo. Nós não trabalhamos de forma egoísta. A gente quer sempre o bem maior e trabalhamos pela administração pública. Isso é uma coisa muito interessante. Temos as disciplinas da área cognitiva, que é o que a gente chama na academia de banquinho. Né? O que é o banquinho? São as disciplinas universitárias. O cadete estuda matemática, física, estuda mecânica, que é da física, estuda geografia, história, filosofia, sociologia, direito e outras disciplinas mais. Tudo bem que a gente passa um perrengue de vez em quando, que eu já fui da área de ensino no Exército, que aparecem alguns iluminados que fazem projetos de lei e que vira uma coisa que tem que ser inserido de qualquer jeito.
Então tem que ser inserido na disciplina, por exemplo, relações internacionais em todos os níveis das escolas no Brasil. Em todos os níveis, tá? Não é só a universidade, não. Teve algum luminar que passou um projeto desse. Onde é que a gente vai arrumar tempo para botar isso aí? Como é que fica a formação nessa hora? Então o cadete, ele também, além de tudo, ele ainda tem que correr atrás da nota. Porque a nota ao final do curso, ou do aluno do curso de formação de sargentos, vai implicar onde ele vai servir. Ele pode ficar na Cidade Maravilhosa, ou ir para Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Picos. Não são cidades ruins, mas é longe para Juju. Ainda mais da casa do cara, né? E ele não quer ir para longe de casa. Vai sofrer. Se for para o sul, então, que o carioca morre de medo do frio do sul. E o nordestino que vem também para cá, quando ouve falar Sul Maravilha, ele quase derrete de medo. Então vocês veem que a preocupação é muito grande. As disciplinas da área psicomotora. Na formação, a gente tem muita preocupação com a parte física. O preparo físico do militar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Eu posso falar pelas 3 forças porque isso é uma constante. A preocupação é constante. Quem passa na Vila Militar sempre vê tropa correndo. E é a melhor forma da gente conseguir ter disposição para fazer tudo que tem que ser feito. Inclusive no sábado-feira e domingo-feira. Carnaval, então, tem feira pra caramba, né? E tá sempre a gente lá. E, finalmente, as atividades da área afetiva, que são os atributos de caráter. O termo é área afetiva, mas são atributos de caráter. Honradez, disciplina, coragem moral, disciplina intelectual, profissionalismo. Tudo isso é incutido a ferro e fogo na alma do formando em qualquer das escolas do Exército Brasileiro. E eu tenho certeza também da Força Aérea, da Marinha, Corpo de Bombeiros e das Polícias Militares no Brasil inteiro. Isso é uma constante, uma preocupação é o tempo todo. Nós temos, no caso do Exército, nós temos um centro específico só para tratar da área afetiva, para que a formação do nosso militar no Exército ela possa ser o mais alinhado possível com os anseios da sociedade civil, e não do partido A, B ou C. Nós não somos uma instituição de governo, nós somos uma instituição de Estado. É bem diferente a coisa. Por que isso tudo? Porque na minha formação, depois de uma certa atuação que tem que ser feita, quem vai encarar isso que vocês estão vendo sou eu. Ou isso. É bem grave a imagem, mas é para vocês verem o porquê de tudo isso. Essa imagem é dos nossos soldados aqui na favela da Maré. Esse momento, esses garotos aí estão saindo em patrulha. E numa dessas patrulhas, hoje, Sargento Mikami tomou um tiro na cabeça vindo de um traficante. O tiro entrou na bochecha, saiu aqui atrás e ficou cravado no capacete. Seria um desabafo se eu falar que os direitos humanos, ninguém foi cobrar nada com relação ao Sargento Mikami. A família dele está até hoje chorando a falta do garoto. E era um garoto excepcional, lá de São Paulo. Diz a lenda que Moisés, quando foi lá na sarça que pegava fogo, veio com 3 tábuas, né? Deixou cair uma porque era era a reunião dos atos mandamentais transitórios, né? Aí saiu com 10 para ficar mais fácil de carregar por causa do peso. Então, por causa disso, eu só estou mostrando essas 2 fontes para vocês aqui. Vamos falar só de sindicância e FATD, porque é a base administrativa para vocês. Não vou falar de IPM, porque em que pese ser uma peça administrativa, ela tem um cunho muito mais judicial, vamos chamar assim. Então não vou tocar nesse aspecto. Nós temos essa
IG 09001, que disseca completamente a parte de sindicâncias no âmbito do Exército Brasileiro. E o Regulamento Disciplinar do Exército, que é um decreto de 2002, no qual foi colocado um anexo que eu vou apresentar depois aqui, que fala especificamente sobre o FATD. Sindicância. Preferi deixar assim para não ficar fritando muita transparência para vocês. Artigo 1º ao 5º traz a natureza jurídica da sindicância. Ali vocês vão ver para que serve a sindicância. Em que pese todo mundo aqui saber. Mas é interessante dar uma lidinha, até porque no momento em que tem que ser feito algum tipo de recurso para instâncias superiores, porque acontece, tendo essa noção, não perde lá na frente a ação. Prazos, artigo 9º ao 14. Está tudo dissecado lá sobre os prazos. Os prazos são em dias corridos. Não existe ainda uma definição, porque, vamos dizer assim, o novo CPC ele traz em dias úteis, mas o processo penal é dia corrido, e as nossas sindicâncias também em dias corridos. Mas nada que não possa ser prorrogado a pedido. Pode ser pedido e o comando vai ceder ou não, principalmente na área administrativa. Quando a gente não está falando de punição, porque quando a gente vê que o negócio é a sindicância que vai gerar alguém a ser punido, a gente vê muito o exercício do jus esperneandi, né? Pula para tudo quanto é lado, jura pela mãe dele que não fez, que não aconteceu, tal. Mas faz parte do contraditório da ampla defesa. Vocês vão lembrar disso quando forem botar seus filhos de castigo. Artigo 15 ao 18º. Nós temos aqui os princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. Artigo 15, se não me engano, parágrafo único dele, ele traz a teoria da árvore dos frutos envenenados. Está lá. Se vocês olharem, está lá. Ele fala sobre é admitido qualquer prova, desde que lícita, admitida em direito. Está descrito lá. Então não é aquela história de, mas o comandante... Não, está escrito lá. Isso no Exército Brasileiro. Por Exército, eu garanto. Está lá e a gente orienta muito nesse sentido. A gente orienta o tempo todo os comandantes nesse sentido. Todo início de ano a gente faz aqui no Comando Militar do Leste uma palestra onde a gente reúne todos os comandantes de quartel, todos os responsáveis pelo setor de pessoal e também aqueles que têm uma assessoria jurídica, para a gente poder nivelar conhecimento e procedimentos. E a gente bate muito nisso aí. Nesse trecho, do 15 ao 18, está lá o direito de manifestação do advogado. Está previsto lá. Pode se manifestar sim. O direito de vistas ao processo. Está lá. Digo, no Exército. Não vão tentar brigar depois em outra força, porque eu não sei como é que eu lá. Não sei. Eu posso falar pela minha casa. E o direito de petição também está lá. Está tudo definido na nossa IG 9001. Está tudo definido lá. O que não pode o advogado fazer? Interferir nas perguntas e respostas. É um absurdo. Tentem fazer isso no inquérito na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Normalmente o delegado ele começa a inquirição dizendo para a pessoa que ela tem os direitos dela. Pô, a senhora deve ter conversado, o senhor com o seu advogado, ele explicou, etc. Então, com calma e elegância, a gente consegue tudo. Mas agora não pode interferir em perguntas e respostas. Tem que ser feito de acordo com uma liturgia que está nessa IG. Ele pode, sim, o advogado, fazer as perguntas através do cliente dele. Que pode ser um sindicado, como pode ser uma testemunha somente. Que às vezes a testemunha ela acha que ela pode vir a ser responsabilizada administrativamente por alguma coisa. Então pode levar o advogado, não há problema nenhum. O que não pode? Trabalhar sem procuração. No dia desse deu entrada lá no Comando Militar do Leste, um pedido que veio de Minas Gerais. O advogado mandou tudo, menos a procuração. Voltou. Não prosperou.
Como é que eu vou saber que ele é advogado realmente da pessoa? Então são essas coisinhas que a gente tem que ficar atento para poder fazer uma boa advocacia no âmbito administrativo militar. Isso é interessante. Quais são as causas de nulidade das sindicâncias? As mesmas do direito adjetivo. As mesmas do direito processual brasileiro. Não pode arguir nulidade quem deu causa àquela nulidade. Por aí vai. É o que está no Código de Processo Civil e o que está no Código de Processo Penal. As causas de nulidade são as mesmas. Em que pese não estar descritas nessa IG, até porque ela não se presta a isso, por analogia a gente consegue fazer isso, a gente aceita tudo isso sem medo de ser feliz, sem medo de querer condenar ninguém prematuramente ou preventivamente. FATD. O FATD é uma coisa bacana. Eu lembro quando eu era comandante e alguns soldados faltaram ao quartel, alguma coisa assim, né? Aí o capitão trouxe, preencheu o FATD dos garotos, né? E eu já sabia que a minha mão é pesada, já botou 15 dias para cada um. Aí veio o primeiro, né? Ou melhor, era um só. Aí botou 20 dias, para falar a verdade, botou 20 dias. Aí eu olhei, aí o FATD dele. O que o garoto escreveu ali? Que ele poderia ter colocado através do advogado, poderia. Mas o que o garoto botou? Não tenho desculpas para a minha falta. Pô, na hora eu virei assim pro comandante de companhia, o cara com aquela cara pra mim, pô, vai pegar o cara, vai atropelar, me escuelar, né? Eu dar uma advertência. Eu baixei de uma detenção de 20 dias com uma advertência que nem vai pra ficha. Aí o capitão ficou assim, mas comandante, foi dar uma advertência, ele falou a verdade. Não deixou de ser punido, foi advertido. Não saiu liso. Mas aí, o que aconteceu? Na semana seguinte, apareceram lá vários soldados. Também, né? A mesma situação. Aí o comandante da companhia trouxe, né? Aí já botou, todo mundo. Não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa. E o capitão botou a advertência. Eu dei 30 dias. Para aprenderem a não colar dos outros. Depois de um tempo eu até mandei eles chamar os garotos lá, né? Mas foi um baque, né? Então não é só dizer que não tem desculpa que tá tranquilo, não tá, não. É o que a doutora falou. Pra gente lá, os valores às vezes apertam certas coisas que aqui fora não tem a noção. Mas a cara de desapontamento do capitão foi linda. O anexo 4 do decreto, esse decreto que fala sobre o regulamento disciplinar do Exército. Ele tem as instruções para a padronização disso. Esse decreto vocês conseguem baixar na internet, assim como aquela IG que eu mostrei. Está na internet, vocês têm acesso a isso. Não é documento restrito, secreto, merambológico. Não, está ali, só pegar e seguir direitinho o que mandaria. As referências para o FATD estão todas descritas aí. Basicamente essas 4. A Constituição Federal, ao princípio do contraditório da ampla defesa, vocês vão lembrar dos filhos de vocês quando for botar de castigo. Escreve o que eu estou falando. Vão ter a minha cara assombrando a lembrança de vocês. O Estatuto dos Militares, que é a lei maior que rege os militares, abaixo da Constituição. O Regulamento Disciplinar do Exército, que a discricionariedade, ou coisa que vale, é um dos pontos que faculta a aplicação da punição disciplinar. Né? Só que normalmente os comandantes não querem atropelar ninguém. Né? Como é de 30 dias? Não, isso aí não acontece. Existe sempre uma gradação. Agora, aquela velha história. Já estou eu contando a história, tá terrível, né? Essa aí é válida. Eu era comandante do batalhão. Aí caiu na internet um videozinho de um soldado é bicho que faz besteira, gente. Olha, não tem jeito. Recruta, então, é maravilha. Era uma sexta-feira à tarde, eles estavam fazendo faxina no fundo do quartel. Resolveram encenar aquela cerimônia de recepção do comandante da guarda. Com vassouras. Bom dia, seu filho... que era eu. Aí, ao final, um funk
do hino nacional brasileiro, rebolando até o chão. Abriu o IPM. Abriu o IPM. O chefe de Estado-Maior do escalão enquadrante não queria que eu abrisse IPM. Eu falei, não, mas eu vou abrir. Vou abrir, o Ministério Público ele requereu o arquivamento e o juiz auditor deu. Só que eu lembro que o chefe de Estado-Maior virou para mim, para quê? Uma brincadeira de garotos. Pô, foi... Eu abri o IPM, está funcionando, aconteceu aquele problema no Rio Grande do Sul, que os soldados também ficaram dançando, e lá eles foram condenados. Foram condenados por crime militar. Aí quando acabou o negócio, tá, eu tinha que punir eles, né? Eu tinha que punir, né? Dei prisão em todo mundo. Um dia. Leu hoje, à tarde, amanhã de manhã está todo mundo solto. Então tem essa discricionariedade. Mas justamente para a gente poder alcançar aqueles que sejam merecedores. Não sai impune. E novamente aqui como uma última referência, aquela lei G da sindicância. Porque uma sindicância ela pode apurar um fato administrativo e pode também gerar uma responsabilização disciplinar. Subsidiariamente, no tocante à prescrição, isso é importante, tá? Nós empregamos a Lei 8.112, mas é um entendimento não pacificado, tá? O comandante de unidade, ele não tem poder para aplicar a prescrição, né? O que eu quero dizer com isso? Digamos que alguém seja punido por um fato ocorrido 6 anos antes. Aí ele vai constituir um advogado. Aí vai pedir para o comandante aplicar a prescrição. O comandante não vai dar. Vai ter que subir de instância, que é o grande comando enquadrante, até chegar no CML, quando vai ser dado isso. Não é um entendimento pacificado, porém é o que a gente pode fazer, porque senão todas as punições militares, todas as punições do Exército Brasileiro serão imprescritíveis. O cara andou com cinto sujo em 1980. Pô, pelo amor de Deus. Né? Linguagem gongórica. Vou deixar vocês verem um pouquinho aí. Quem reconhecer, não pode rir. Já bateu petição conosco com esses termos. Aí imagina o Piscilito. Piscilito é aquele guerreiro mais leve da Grécia Antiga, né? O infante lá, lendo isso aqui e tentando traduzir. Quando olha, dá pane. Quando entra nessa de ajoujar, aí, gente, cruel. Eu já recebi documento assim. Ajoujo. E o que é ajoujar? Pode ser até uma fitinha que junta os chifres de 2 bois de lado a lado, que é uma união. Bom, o que eu quero dizer com isso, senhores? É que quando forem fazer algum tipo de petição, algum tipo de requerimento, etc., façam em linguagem simples. Isso é uma sugestão que eu faço, tá? Sem ataques à pessoa que está do outro lado. E quem está do outro lado não é um advogado que entende. Quem aqui já não, dentro da audiência não quer comer o fígado do advogado do ex-adverso? Só quando sai lá fora, pô, ficou para trás. Porque sabe. Sabe como é que funciona. A nossa liturgia na função de advogados é essa. Agora, pega um comandante de um quartel, que ele tem 20 e poucos anos de serviço. Aí vem aquela petição chamando de autoritário. Ele aprendeu lá na academia a exercer a autoridade. Ato atrabiliário desta autoridade abusiva. Aí o cara já fica assim, ah, não vai levar não. Não entra no meu quartel. Bota dali pra fora, eu não recebo. Ah, gente, eu tava brincando com a Alessandra semana retrasada. Isso pode vir a acontecer. Aí entra o excesso de quem teve tal tipo de atitude. Mas, lembra daquela imagem do pisão em ovos? Com malandragem, se consegue aquilo que se deseja. E isso funciona em todas as esferas da administração pública. Eu estava comentando aqui com a Fernanda que eu vim aqui
num evento, onde tinha um desembargador sentado aqui, eu estava sentado aqui, então o doutor. Aí, Paulo, assisti a palestra dele, ele saiu, eu fui atrás, fui despachando com ele até o TJ. Conversando com ele sobre um caso. Aí ele virou para mim, não, doutor, só desculpe que eu tenho uma sessão agora. Aí ele, pô, eu também, doutor, incrível, né? Aí ele é. Aí ele olhou pra minha cara, o processo é meu? Eu, sim, senhor. Aí ele, pela cara de pau, eu vou ler de novo o processo. Ele leu, quer dizer, ele tirou da pauta, né? Mas foi um desembargador fora de série. E o mais emocionante, gente, eu perdi, mas tudo bem. Gente, esse aí é o disco do Exército Brasileiro, e esse aqui é um trecho da nossa canção. Como é sublime saber amar, com a alma adorar a terra onde se nasce. Canção do Exército Brasileiro. E com essas palavras, eu poderia ter anexado ainda um outro, que é o braço forte, mão amiga. A mão que bate também acalenta. Só que a nossa mão não bate assim. Nós somos parte da sociedade a que vocês pertencem. Nós não somos uma casta elitista que estamos longe atrás dos muros. Basta procurar. Basta estar conosco que vocês verão. Eu agradeço a oportunidade e daqui a pouco eu trouxe já meu poncho para não ficar molhado, meu capacete para não tomar pedrada. Mas nós estamos aqui depois à disposição para quaisquer perguntas que se façam necessárias. Muito obrigado.